Nossas vidas que ficam marcados para sempre. Dias especiais que acabam se tornando ou tornando-se datas inesquecíveis. Algumas carregadas de forte emoção, outras nem tanta, ou melhor, nem traz tanta alegria, mas ficam marcadas. Às vezes a perda de um parente, a perda de um emprego, a perda de alguma coisa, algo que não saiu certo, algo que não saiu como nós planejávamos, mas ficou marcado para nós e em nós. Há dias que são datas especiais, são marcados por uma série de eventos do nosso cotidiano. E a Bíblia, ela fala de um desses dias que aconteceram na vida desse moço chamado José. De um garoto, um jovem, um rapazinho. E esse dia ficou marcado na história e na vida desse moço. Os versículos que nós lemos fala desse dia especial que mudou a história desse menino. Um dia que começou como tantos outros. Lá no versículo 14, a Bíblia começa a relatar como começou o dia desse moço. A Bíblia diz que José estava na prisão. O dia de José começou como tantos outros. Como outros tantos que ele estava vivendo, ou que ele havia vivido até esse momento da história. Um dia que parecia que seria igual aos outros. José estava na prisão, e não estava há um dia, um mês, há um ano, já estava há muito tempo, a Bíblia diz. E começou esse dia para José, como tantos outros haviam começado. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 39, que o dia de José não terminou como começou. José começou o dia, ele acordou, ele amanheceu o dia na prisão. Mas a Bíblia diz que aquele dia ele foi dormir no palácio. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Amanhecer na prisão e dormir no palácio. Amanheceu na prisão, mas ele dormiu no palácio. Aquele dia foi especial para José. Aquele dia foi diferente. Aquele dia foi marcante, porque houve uma transformação, houve uma mudança. Houve um agir de Deus na vida daquele moço. E a Bíblia fez questão de destacar esse dia na vida de José. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você chegou aqui nessa noite, na igreja, na casa do Senhor, e você amanheceu como tantos outros dias, talvez carregando algum fardo, talvez carregando uma dor, talvez sofrendo por algo. Talvez você acordou dizendo, eu já venho acordando assim faz tempo. Mas você poderá sair daqui nessa noite, profeticamente falando, com essa palavra na tua vida, com essa unção sobre a tua vida, e você não vai mais dormir na dor, você não vai mais dormir no sofrimento, porque Deus ainda hoje poderá mudar esse dia, a sua história e a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, muitos veem a história desse moço, José, como uma história muito inspiradora. Temos até minissérie, temos até filmes que falam sobre José. Aliás, é muito lindo a história de José quando ele está no palácio. Quando ele está no palácio. A vida de José é muito linda quando ele está lá no palácio. E é aí que todos nós gostamos de ver. José, governador, José, o rei do Egito, que
Que maravilha! O menino que saiu lá da prisão, agora é governador da maior nação da época. Mas nós nos esquecemos que para José chegar até o palácio, para José chegar até o trono, para José chegar até ocupar o lugar de governador, de rei, ele precisou passar por um caminho. É verdade. Ele precisou andar, trilhar uma jornada e que não foi das mais fáceis. Não foi das mais inspiradoras. Nós queríamos estar no lugar de José, lá no palácio. Mas enquanto José estava caminhando, enquanto José estava trilhando esse caminho que o conduziu ao palácio, querido, dificilmente ele vai achar companheiro para acompanhar ele nessa jornada. Eu quero falar sobre algumas coisas, algumas leis, algumas regras, alguns princípios que José aprendeu na sua caminhada e que foi viabilizando, foi preparando, ou foi tornando o caminho mais próximo para José, para ele chegar até o palácio. É verdade. Glória. Talvez nós estamos acordando em prisão de dor, em prisão de sofrimento, de um desemprego, ou de algo que não está de acordo com o que nós queremos. Mas nós vamos aprender à luz da palavra do Senhor que existem algumas regras que são aplicáveis a como foi para José, também para nós, e que podem tornar a nossa caminhada melhor, pode tornar a nossa vida melhor, e pode viabilizar o caminho que nos levará até o palácio, que nos levará à vitória, que nos levará à conquista, que nos levará ao lugar que nós desejamos. Não foi fácil para José, meu irmão, minha irmã. Não foi fácil. Houve o preço que ele precisou pagar. Aliás, ele precisou aprender. Até porque não tem uma fórmula mágica. Tudo na vida é aprendizado. Esses dias eu estava conversando com meu filho, essa semana que se passou, e conversando, e aí, meu filho, como é que tá e tal. E ele falou, pai, tem algumas coisas que eu não estou achando legal. Eu falei, então você fala, porque eu nunca fui pai. Estou aprendendo há 16 anos ser pai. Então não existe regra pronta. A gente vai aprendendo. Mas existem alguns princípios de Deus. Existem algumas leis de Deus. E que elas tornam o caminho mais fácil. Elas viabilizam o caminho para nós chegarmos até onde desejamos. Primeira coisa que José aprendeu. Acende a luz lá para mim. Primeira coisa que José aprendeu nessa caminhada. Só para nós recordarmos um pouquinho antes. Deus havia dado um sonho para José. José era um moço ainda, era um jovem, era um garoto, era o filho mais novo de Jacó. E Deus tinha dado um sonho para ele que ele ocuparia um lugar de honra. Ele ocuparia um lugar que estaria acima dos seus irmãos e acima até mesmo do seu pai e da sua mãe. Então Deus deu um sonho grande para ele. Só que a princípio José não sabia, não soube lidar com aquilo. Ele não soube trabalhar aquele sonho e logo no começo ele já começou a instigar inveja dos irmãos. Dizendo, olha, Deus me deu um sonho aonde vocês se prostrariam diante de mim, inclusive o papai e a mamãe. Então Deus precisou trabalhar na vida dele. Os irmãos deles ficaram com inveja e logo venderam ele como escravo. E ele foi parar na prisão. É onde começa aqui a nossa história, a nossa leitura, que Deus vai falar conosco nessa noite. É verdade. E aí, querido, querida, ali na prisão, Deus foi trabalhando na vida dele. Eu quero dizer para você o seguinte, talvez você tenha um sonho. Talvez não, eu creio que todos nós temos um sonho. Você tem um sonho, aliás, você tem que sonhar.
Não importa a sua condição financeira, sua condição social ou a sua idade. Não importa. Você sabe, irmão, irmã, que toda vez que Deus deu um sonho para alguém na Bíblia, Ele nunca olhou para a condição financeira. Ele não viu se a pessoa tinha condição de realizar o sonho, não. Não. Ele nunca olhou. Ele deu sonho para rico, para milionário, como Ele deu sonho para pessoa pobre. Ele deu sonho para rei, como Ele deu sonho para mendigo. É verdade. Ele não olhou condição social. Se a pessoa sabia falar, se ela conversava bem. Ele deu sonho para boiadeiro. Ele deu sonho para pessoa que era gado. Moisés falou, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade, eu sou gado. Como é que eu vou falar com a multidão? E deu sonho para ele. E Deus não olha a condição financeira, social, né? Deus não olha a condição financeira da pessoa, não olha a condição social da pessoa, muito menos o estado em que ela está. Se a pessoa está vivendo bem ou se ela não está vivendo bem. Se ela está atravessando lutas ou se ela está de vento em polpa. Deus não olha para isso. Então Deus, quando Ele dá um sonho para alguém, Ele dá porque é Ele quem dá o sonho, é Ele quem vai fazer realizar. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele vem o sonho, dele vem a inspiração e dele vem a força para a realização desse sonho. Então Deus deu um sonho para José, muito novo ainda. E Deus foi trabalhando, permitiu que ele fosse para a prisão, porque ali ele foi trabalhado. E a primeira coisa que José aprendeu, a primeira lei, a primeira regrinha que ele aprendeu, para que o caminho dele fosse viabilizado, para que ele pudesse sair da prisão até o palácio, é que o sucesso, ele é o resultado. O sucesso é o resultado de várias tentativas fracassadas. Vou repetir para você guardar. O sucesso, a realização, ela é o resultado, é a soma de várias tentativas que não deram certo. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Aliás, a própria história de José vivida ali na prisão mostra isso daí. Mostrou e revelou que para ele alcançar o sucesso, para ele chegar até onde chegou, para que ele se realizasse na vida, primeiro ele passou por uma sucessão de fracassos, de tentativas que não deram certo, de coisas que ele tentou fazer e deu cá com os burros na água, como diz o ditado. Aliás, a maioria dos inventores da nossa era, eles também passaram por essas experiências. Não pense que alguém, a princípio, falou, poxa, tive uma ideia, vou inventar um notebook. Nossa, eu tive uma ideia, vou inventar lâmpada. É assim? Não. Ele tentou fazer uma coisa, não deu certo, tentou outra, tentou aqui, tentou ali, foi aperfeiçoando até chegar ao sucesso, até chegar à realização da lâmpada, do notebook e de todas as outras coisas que nós temos. Se você olhar para a vida de José, nós vamos ver isso daí. Lá no capítulo 39, vai falar da primeira tentativa de José. A primeira oportunidade. Aqui ele teve a primeira oportunidade, mas ele não soube aproveitá-la. Lá no capítulo 39, a Bíblia vai falar que ele estava no palácio. Ele teve uma oportunidade para tornar mais fácil o caminho para ele permanecer ali no palácio. Mas ele não soube lidar com aquela situação. Ele não soube lidar com aquela oportunidade e fracassou. Aquele episódio bem conhecido entre ele e a mulher de Potifar. A mulher que tentou adulterar-se com ele e ele saiu correndo. Ele não soube enfrentar aquele problema que poderia abreviar,
que poderia tornar, que poderia tornar mais rápido o caminho, o processo para ele estar no palácio, porque era propósito de Deus. Às vezes, queridos, nós tivemos até algumas oportunidades, uma ou duas ou algumas oportunidades, e por falta de experiência, de maturidade, a gente não soube lidar. Quando veio o primeiro problema, a gente fracassou, o barco afundou. Né? José teve a primeira oportunidade, ele estava lá no palácio. Ele poderia, se tivesse sabedoria, maturidade, lidar com aquele problema, e aí ele já estaria onde Deus queria. No capítulo 40, a partir do versículo 12 até o versículo 15, a Bíblia fala de outra oportunidade que ele teve. Ele estava na prisão porque a mulher de Potifar havia acusado ele de assédio. Então ele foi lançado na prisão, e lá na prisão, outra oportunidade. 2 homens, o copeiro-chefe e o trabalhador da cozinha, vieram diante de José e contar o sonho para ele. E ele interpretou o primeiro sonho. E quando ele interpretou o primeiro sonho, ele falou o seguinte para o copeiro: olha, em 3 dias você vai estar na presença do rei novamente. Aí ele faz um pedido. Ele falou assim, ó, quando você estiver lá, lembra de mim. Lembra que eu interpretei teu sonho? Ajuda lá, meu. Dá uma forcinha lá para mim. Eu estou interpretando teu sonho aqui, não esquece de mim não. Aqui, ó. Capítulo 40, versículo 15. Que diz o seguinte, a partir do versículo 14, depois dele ter interpretado o sonho, ele diz o seguinte: mas lembra de mim enquanto te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faz menção de mim a Faraó. Fala de mim lá para Faraó, e me tira disso daqui. Eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também eu não fiz nada para que me pusesse nessa prisão. Então vai lá, a hora que você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim. Fala lá para ele, fala, ó, o rapaz lá não tem nada, não deve nada não. Mas aí a Bíblia diz que o copeiro se apresentou diante de Faraó e se esqueceu de José. Mais uma tentativa frustrada. Mais uma tentativa que não deu certo. Quantas vezes, querido, a gente vai pedir para alguém, olha, me ajuda aí, meu. Me ajuda a realizar esse sonho. Dá uma forcinha para mim. Vê se você pode resolver esse problema. E José foi tentando, querido. 1, 2, outras vezes. A Bíblia não relata, até porque, como eu já disse, a Bíblia é um livro extremamente resumido. Se fosse por todos os acontecimentos, não haveria livros na face da terra que coubessem. Então, a Bíblia resumiu. O sucesso e realização, ele é resultado de uma série de tentativas fracassadas. Mas eu vou te explicar um detalhe. Não é como um programa de fidelidade. Sabe esses programas de fidelidade? Que você vai comprando produto, juntando pontos, e depois você troca por alguma coisa? Não é isso que aconteceu com José. Não é que José foi fracassando e foi engordando a conta dele lá, e depois ele foi com um ticket no céu e trocou com Deus. Ó Deus, aqui tá, eu tenho já 1000 pontos, agora só me dá a minha vitória. Não é isso. É que a cada fracasso, em cada tentativa que não ia dando certo, José ia amadurecendo, José ia crescendo, José ele ia aprendendo, Deus ia falando com ele, o Senhor ia corrigindo ele. Tanto, queridos, que depois, quando entra no capítulo 41, olha só, começou lá no capítulo 39, capítulo 40, no capítulo 41, quando José se apresenta diante de Faraó para interpretar o sonho, a reação dele já é diferente. Lá atrás ele pediu para o copeiro: dá uma forcinha lá para mim, intercede lá para mim, faz alguma coisa por mim. Agora ele já estava diante de Faraó.
Ele estava com a faca e o queijo na mão. Era só ele interpretar o sonho e dizer assim: pois então, faraó, agora você me põe aqui no palácio. Mas você vai ler o capítulo 41 inteiro e você não vai ver em nenhum momento José requerendo um lugar de honra. Sabe por quê? Porque ele já tinha amadurecido, ele já não estava mais dependendo da mão do homem, ele já não estava dependendo mais de favor desse ou daquele ali, mas ele estava dependendo do favor de Deus, ele estava confiando em Deus, ele estava na confiança de que o sucesso, que a realização, que a libertação dele, que o cumprimento do sonho dele viria através de uma ação de Deus. É verdade. No capítulo 41, a Bíblia diz que, os versículos que nós lemos, a Bíblia diz que Faraó o promoveu, mas Faraó não promoveu ele porque Faraó era bonzinho, não. Era porque chegou o dia, era porque havia chegado o dia, havia chegado a hora, havia chegado o tempo que Deus falou: agora você não vai mais dormir na prisão, a prisão não é mais seu lugar, agora é o seu lugar, é no palácio, agora hoje é o dia da realização do seu sonho, é hoje que você vai celebrar essa vitória, é hoje que você vai estar no lugar da qual eu pus no seu coração para que você sonhasse. Querido, querida, Deus pode dizer, Deus poderá fazer com que hoje, com que esse dia, com que essa semana seja o dia em que Ele reservou para mudar a sua história, para tirar você da prisão e colocar você no palácio, para tirar você da vergonha, da dor, do sofrimento e colocar você no lugar de honra. Se você crê, se você acredita, levante as suas mãos e fala: Senhor, eu tomo posse, eu acredito, eu já passei experiências que não foram boas, mas eu continuo acreditando no Senhor, eu continuo confiando no Deus que colocou um sonho no meu coração, e esse sonho tem dia e tem hora para se tornar real. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Não pensa que sucesso é uma fórmula mágica. Não pensa que sucesso é como você tomar um remédio e dali meia horinha tá bom. Não. O sucesso, a realização, ela é o resultado de uma série de tentativas fracassadas, que não foram acumulando pontos, mas que foram promovendo, provocando uma mudança. Cada tentativa que não deu certo, se a gente tirar um aprendizado, se a gente tirar uma lição, isso vai tornar o caminho mais fácil. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Segunda lei, ou segundo passo, ou segunda regrinha que José precisou aprender para que o caminho, para que ele viabilizasse o caminho que o levou da prisão para o palácio, é que existem coisas, queridos, aquilo que provoca empolgação pode não gerar transformação. Aquilo que gera ou que provoca em nós empolgação pode não gerar transformação. O que significa isso, pastor? Não entendi. Vou te explicar. Talvez uma proposta venha diante de você e a princípio essa proposta ela enche os teus olhos. A princípio esse negócio enche os teus olhos. Olha, isso é coisa boa, mas esse negócio é bom demais. Mas aquilo ali, queridos, pode ser apenas uma empolgação. Ela não vai trazer resultado para a tua vida. Ela não vai gerar transformação, mudança. Você vai continuar na mesma situação, vai continuar no mesmo lugar, não vai sair daquele lugar, não vai sair daquela situação. O exemplo é José, quando ele estava na prisão, quando ele interpretou os sonhos. Aí gerou uma expectativa nele. Ele ficou empolgado quando ele interpretou os sonhos, quando Deus começou a usá-lo para interpretar os sonhos. Ele ficou empolgado na prisão. Nossa, olha, esse negócio está dando certo, e eu vou me ater a isso daqui. Eu interpretei os sonhos aqui desses homens que são pessoas importantes diante do rei. E eles falaram para mim que se eu interpretasse, eles iam interceder por mim lá.
José até se empolgou com aqueles moços, com aqueles homens, mas aquilo ali não trouxe transformação para ele, não trouxe resultado nenhum, não trouxe mudança nenhuma. Tem alguns movimentos que são feitos por aí, que a pessoa entra e ela se empolga, ela até se emociona, ela até chora. Poxa, mas que movimento legal, que coisa bacana. Mas quando ela sai dali, ela não vai levar nenhum resultado, porque aquilo ali não vai promover nenhuma transformação na vida dela. Não provocou nada. Na segunda-feira, quando ela cai na realidade, quando aquela empolgação passa, quando a euforia passa, quando ela começa a lidar novamente com os problemas e com a realidade, ela vai ver que aquilo ali não trouxe nenhuma transformação para ela. Às vezes, querido, a gente fica gastando energia, a gente fica gastando nosso tempo, a gente fica gastando nosso investimento, a gente fica gastando os nossos recursos com coisas que não dão resultado. Meu irmão, minha irmã, se você está gastando tempo, se você está investindo o seu dinheiro, você está investindo a sua energia com alguma coisa que não está dando resultado. Ah, pastor, mas olha, de vez em quando traz uma empolgação, parece que vai, parece que não vai. Não, querido, você tentou 1, 2, 3 vezes, não deu certo? Sorte na banguela. Sorte na banguela. Não deu certo, meu irmão, minha irmã. Você tentou 1, tentou 2, tentou 3, não deu certo? Põe para correr. Muda o seu alvo. Muda o seu foco. Não, agora então eu vou para cá, ó, e investe naquilo ali. Que às vezes, irmã, a gente fica gastando o nosso tempo, energia, nossa força, perde sono, perde dinheiro, na esperança de que aquilo ali vai ter resultado, mas não tem. E José aprendeu isso. Ele ficou empolgado porque ele interpretou 2 sonhos na prisão, achando que aqueles homens ia gerar alguma mudança, alguma transformação na vida dele. Não gerou. Não gerou. Nós precisamos aprender isso. Para nós não permanecermos na prisão de dor, de sofrimento, de angústia. Aprenda essa lição, querido. Guarda isso no teu coração. O que provoca empolgação pode não gerar transformação. E se não gerar transformação, não vale a minha atenção, não vale o meu investimento, não vale a pena eu gastar nada com aquilo ali. Terceira coisa, terceira lei que José aprendeu. E quando a gente vai aprendendo essas leis, aplicando na nossa vida, as coisas vão se tornando mais fácil. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas a gente tem conversado e falado: eu estou cansado, eu não tenho tempo para nada, eu estou tão esgotada, eu não tenho tempo nem para cuidar de mim. Mas por quê, irmã? Por quê, irmão? Por causa de um filho, por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um vizinho, por causa de um amigo, por causa de um trabalho. Mas não está dando resultado? Não está. E você está gastando tempo com isso? Eu estou. Não, meu irmão, minha irmã, sai fora disso. Sai fora disso. Até porque, deixa eu falar outra coisa aqui. Eu estava até comentando com os irmãos aqui no começo. Não vale a pena você gastar tempo com quem Deus está trabalhando. Às vezes Deus está trabalhando com uma pessoa e não adianta você querer ir lá ajudar, não. Não adianta você querer intervir lá, não. Até porque é Deus que está trabalhando. Você que é pai e mãe entende isso. Às vezes você vai pôr uma criança de castigo por alguma coisa que ela fez errada e você tira o celular dela ou tira alguma coisa que ela gosta. Aí vem o vovô e a vovó querer interferir no meio. Não pode, irmão. É o pai e a mãe que está trabalhando com a criança. É o pai e a mãe que está educando a criança. Se ele tirou aquele celular, se ele tirou alguma coisa ali, é porque ele está trabalhando com o filho. Não adianta o vovô, a tia, o papai, a vovó, o vovô, a titia, o tio querer vir intervir. E assim é com Deus. Às vezes você está querendo ajudar uma pessoa, mas irmão, aquela pessoa está no sofrimento, aquela pessoa está padecendo.
Aí você tira do que é seu, você tira a sua energia, você tira o seu tempo, você tira os seus recursos para ajudar aquela pessoa e ela não muda, não há transformação, não há mudança. Pode ser que Deus esteja trabalhando com ela. É verdade. E aí nós não podemos entrar no meio dessa situação. Terceiro ponto, querido. Terceira coisa, terceira lei que nós precisamos aprender. Terceiro princípio, terceira regra que nós precisamos aprender para tornar fácil, para viabilizar o caminho que nos tirará da prisão e nos levará ao palácio. Que nos tirará da situação difícil, da situação de dor e nos colocará em lugares de honra, em lugares que Deus tem preparado